Obrigado mais uma vez pela presença de todos. É um prazer sempre para o Demarest receber os eventos do IRELGOV. O Demarest é sócio fundador do Instituto de Relações Governamentais e a gente apoia sempre esse tipo de iniciativa. Acho que todos vocês conhecem o IRELGOV, mas vale a pena a gente só reforçar aqui alguns conceitos do Instituto de Relações Governamentais. É um instituto que foi criado para discutir exatamente a relação governamental, a gente melhorar a reputação profissional das pessoas que se envolvem com a relação com o governo. A gente também tem um braço para promover cursos e parcerias com universidades, para que a gente também tenha um braço da educação na formação dos profissionais. E hoje a gente já consta com 80 pessoas físicas como membros do Instituto de Relações Governamentais e 26 pessoas jurídicas. E é óbvio que a gente quer que esse número aumente e que esse tipo de discussão aconteça com maior frequência. O nosso tema hoje aqui é o cotidiano de relações governamentais nos estados e municípios. E, para isso, a gente convidou duas pessoas que trabalham bastante na área e que têm uma relevância importante aqui na nossa discussão. À minha direita aqui está a Juliana Celupi, que é uma fundadora do escritório Celupi Advocacia e Relações Institucionais, e idealizadora do Radar Governamental. A Juliana é uma advogada especialista em Direito Econômico pela FGV de São Paulo, possui mais de 10 anos de experiência na área jurídica, é focada em ações de relações governamentais, tendo atuado em áreas internas de empresas como Ambev, Contax e em grandes bancas de advocacia. À minha esquerda está o Paulo Homem, que também é advogado, formado em Direito pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro, atua como profissional de relações governamentais desde 2003, foram 7 anos na Arco Advice e mais 6 anos como responsável pela área institucional do Comitê Organizador dos Jogos Jurídicos, dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Rio 2016. Aqui, me traí aqui um pouco da minha área, né? Eu voltei à faculdade. Atualmente, ele é gerente de relações governamentais da Raizen. Meu nome é Paulo Dantas, eu sou sócio da área de infraestrutura, direito público aqui do Demarest. Eu atuo com concessões, parcerias público-privadas, licitações, então relações governamentais é o meu dia a dia. Aqui do Instituto de Relações Governamentais também eu queria só registrar a presença dos nossos conselheiros. Eu sou conselheiro do Instituto de Relações Governamentais. A gente também tem aqui a Kelly, que também é nossa ex-presidente e é hoje membro do nosso conselho. Tem o Manuel, que também está por aqui, o Manuel está ali, também é membro do nosso conselho, e o Anselmo, que também é membro do nosso conselho. Então, a gente reservou aqui um assunto, eu vou começar com a Juliana. A gente tem discutido muito a relação do público e do privado. O Brasil está, acho que não é novidade para ninguém, está todos os dias nos jornais. A relação do público e do privado vai mudar, está mudando. É a nova realidade do Brasil. Só que a gente tem visto muito no plano federal. A gente sempre discute muito no plano federal as relações com órgãos federais. É o que aparece mais, é o que parece que tem mais relevância nas discussões, pelo menos na mídia. Mas a realidade é um pouco diferente. A gente sabe que o dia a dia está no município. E vários negócios dependem dessa relação com os municípios. E aí a gente está falando de realidades muito distintas. E a mesma coisa nos estados, né? Os estados também têm realidades diferentes e aí, na medida da relação que você tem com um estado ou com outro, a forma de você trabalhar muda também. E a ideia é a gente discutir isso aqui com essas duas pessoas que têm essa relação direta com órgãos do governo no seu dia a dia. E um ponto que a gente discute, estava discutindo com a Juliana, preparando essa apresentação para vocês, é a Lei de Acesso à Informação. Ela é um ponto super importante na relação público-privada. Ela é uma lei que está aí desde 2011, mas ainda tem muito a se evoluir, principalmente quando você está tratando da relação com municípios e com o Estado, que muitas vezes nem conhece exatamente o que você deve ou pode ter acesso. Então, eu vou passar a palavra para a Juliana para explorar um pouco esse assunto. Obrigada, Paulo. Bom, ele já me apresentou, então estou devidamente apresentada. Só agradecer o convite do IRELGOV. É um instituto muito sério. Estou muito feliz de estar participando com vocês. Agradecer ao pessoal do escritório que veio. Meu time que a gente me aguenta já o dia inteiro ainda veio aqui me ouvir falar mais um pouquinho.
E o nosso cotidiano é realmente de estados e municípios, então a gente tem uma realidade e a gente enfrenta isso diariamente, né? Então, aquilo que a gente falou da mudança do comportamento. Existe uma lei, a Lei do Acesso à Informação, que é de 2011, mas ela não é cumprida na sua integralidade, especialmente nesse âmbito que a gente está aqui conversando. E isso é um ponto de atenção, até para não ser uma coisa... A gente, no Brasil, tem esse tipo de conduta. A gente cria um monte de norma e ela acaba não sendo cumprida. E aí é mais um triste exemplo do que acontece. Então, o que a gente quer, o que a gente sempre prega e o nosso trabalho envolve essa mudança do comportamento. A gente está hoje no escritório em 131 municípios brasileiros, de norte a sul, em todos os estados. E a gente, com essa abrangência, consegue ver bem as diferenças. A gente tem vários Brasis dentro de um. E essa questão do acesso à informação, ele não é... Assim, se eu pudesse dar... A gente até está montando um estudo para colocar isso em dados. Mas eu diria que 60% dos lugares que a gente está hoje, a gente não tem acesso integral. E é um direito de todo cidadão, e está previsto na Lei do Acesso à Informação, que é muito bem feita, por sinal. E, além do que, a gente é advogado, então a gente ainda teria o Estatuto da OAB, prevendo que a gente pode ter acesso. Então, seja por qualquer das normas que existem que nos dariam subsídio para ter esse acesso, mas ela não é cumprida na sua integralidade. Então, essa é uma realidade que a gente enfrenta. Sim, a gente verifica no Norte e Nordeste, o contexto é muito mais visível, que não é cumprido, mas não só lá, né? A gente vê aqui lugares do Sul, do Sudeste, que, de fato, a gente tenta o acesso à informação e a gente não consegue. E aí você tem que ter todo aquele jogo de cintura, que é típico nosso, do profissional de relações governamentais, para conseguir esse tipo de acesso. Então, é legal a gente comentar sobre esse ponto, e comentando até nesse sentido do relacionamento com os entes governamentais, a questão do projeto de lei, né? Tem um projeto de lei de regulamentação do lobby, ele está falando do âmbito federal, então ele pretende ser uma lei guarda-chuva para as outras, mas a gente tem que tomar muito cuidado também para não ser mais uma norma que a gente cria e aí fica igual a nossa Lei do Acesso à Informação de 2011. Então, também não é uma lei de ontem, é uma coisa que já veio de muito tempo. Então, eu tenho essa consideração a respeito da lei do projeto de lei de regulamentação, acho que é necessário, acho bacana, mas tem que ter um pouco de cuidado para não acontecer o que aconteceu com a Lei do Acesso à Informação e com um monte de outras que a gente tem aí. Bom, falando um pouquinho de competência e da importância dos estados e municípios hoje e do acompanhamento da legislação que é posta, a gente fica, vamos acompanhar sempre o federal e esquece de acompanhar os estados e municípios. Mas existe a previsão constitucional da competência concorrente, né? Está lá, previsto, e várias matérias, o consumidor, fala, né? Tem projeto de lei de todos os sentidos. A gente, muitas vezes, ele fica negligenciado, as pessoas não têm a cultura de acompanhar. Não tem nem no federal, mas ainda tem mais no federal do que nos estados e municípios. E a gente entra, né? O escritório entra exatamente no foco dos estados e municípios. E a gente não presta atenção, mas é retroalimentado. Então, temos eleições a cada 2 anos. Então, vem os estados e municípios alimentando o federal. A gente tem o número de deputados estaduais, estabelecido também na Constituição, de acordo com o número de deputados federais, o número de vereadores estabelecido de acordo com o número de deputados estaduais, e os subsídios correspondentes de todas essas pessoas que estão trabalhando, que a gente tem que vê-los como isso. Eles estão trabalhando, assim como nós estamos trabalhando no privado, eles estão trabalhando lá, fazendo as leis, e a gente tem que vê-los também com esse olhar, né? Eles estão fazendo um trabalho assim como nós fazemos o nosso. E essa questão, então, é sempre olhando, a gente sempre está olhando para o federal, porque, de fato, é o guarda-chuva, mas a gente não pode esquecer dessa retroalimentação. Então, tanto na parte dos números e dos subsídios dos próprios parlamentares. O que eu digo assim é a luta pela mudança do comportamento, né? Então, o que a gente está falando aqui é isso. Vamos, tanto na cultura de acompanhar, saber o que está acontecendo, tem projeto de lei tramitando, vai impactar a minha vida. Então, se muda a legislação relacionada a alguma coisa de consumidor, isso vai afetar a minha vida enquanto cidadã e enquanto empresa. Então, a gente precisa realmente acompanhar. Eu acho que, falando nesse sentido assim, acho que a gente pode tratar do dia a dia, né, do que a gente acompanha. Acho que o Paulo também veio com
experiência bem importante de realidade de estados e municípios. Então, não só do problema do acesso, mas também da realidade de como que são os contatos, né? Isso eu acho que vem bem da prática. Diferente do federal, o contato ele ainda é bem provinciano nos estados e municípios. Então, muitas vezes, você liga para uma pessoa e tira o projeto de pauta. Então, existe um contexto ainda que é uma realidade que eu acho que as pessoas não estão vendo. Então, é um superpoder para o bem e para o mal. Então, que bom, né? Às vezes ele está a favor daquele projeto, mas às vezes ele tem o poder também de aprovar muito rápido. Então, são realidades bem diferentes. Uma outra questão é o tempo de tramitação. Então, um projeto ele entra e ele é aprovado super rápido, porque existe... Bom, é bem menos complexo do que a aprovação de uma coisa no federal, mas, então, é difícil você balizar aquelas análises que normalmente a gente usa no federal. Aquele deputado normalmente demora tanto tempo naquela comissão. Então, essa é a minha previsão. Nos estados e municípios é um pouco diferente. Então, é difícil você precisar. Então, é mais o contexto local que vai te dar essa experiência. Por isso que também a gente trabalha com parceiros regionais, então eu tenho uma pessoa em cada um desses lugares que passa para a gente essa sensibilidade local, que hoje ainda é o mais relevante para você ter uma previsão. Olha, esse projeto está sendo bastante falado, ele vai ser pautado, ou não, isso aqui vai perder força. Então, esse contexto local, diante do conceito provinciano, que é nos estados e municípios, ainda é bem relevante. Diferente do que é no federal. No federal, você consegue ter uma previsão melhor de tudo que vai acontecer. Nos municípios, isso e fora que cada município é de um jeito e é difícil você precisar também como que vai se comportar aquele projeto. Então, isso no caso do dia a dia, né, do nosso trabalho de relações governamentais, ali, do engajamento, do corpo a corpo. E isso a gente estava até comentando com um outro Paulo, de como que são as abordagens, né? Então, é um pouco diferente o dia a dia. Então, muitas vezes você chega, já tive reuniões falando de projeto de lei, você leva o subsídio. Uma coisa que é interessante, bem interessante mesmo dos estados e municípios, eles estranham muito. Né? Eles falam, nossa, mas o que vocês estão fazendo aqui? Né? Por que um escritório de São Paulo veio aqui, em Belém, acompanhar os projetos? Ou por que você, aqui, que é de lá, né? O que vocês estão querendo fazer aqui? E aí a gente fala, não, por isso que é também importante ter alguém local, aquele sotaque local, a pessoa que vai falar a mesma língua. Então, isso também facilita, mas, mesmo assim, existe uma certa desconfiança. Então, é o trabalho de construir relacionamento. Então, tem toda essa questão. Além de a gente ter a dificuldade de acesso à informação, você precisa construir o relacionamento para você ter acesso à informação, e depois que você tem o acesso à informação, você tem que trabalhar em cima daquilo. E aí que entra também a questão da interlocução. E a interlocução é um pouco diferente. Então, às vezes, você vai falar com um parlamentar e ele vai resolver a sua vida. Mas, né, no federal, não é bem assim. Então, essa diferença também acho que é bacana a gente sempre ter em mente. Mas acho que a gente... Paulo, você pode comentar um pouquinho da experiência que teve em alguma coisa... Aproveitando o gancho, Jana, o Paulo, né, a experiência dele, dá para falar, você teve um pouco das duas pontas, né, Paulo? Hoje você trabalha numa empresa que está presente no Brasil inteiro, né? Você tem ali todo tipo de realidade, demandas muito sensíveis, né, para a população local, e você participou por um bom momento, por um período grande aqui no comitê. Então você era demandado. Como que você lidava com essa situação? Qual que é a grande diferença entre um e outro? Bom, primeiro, boa tarde. Agradecer o convite do RealGov. Estreando aqui, né, Kelly? Primeira vez no RealGov. Estou muito feliz, quero voltar outras vezes. Bom, mas, Juliana, você está em 131 municípios, né? Está concorrendo com os Correios já. A gente está. Fiquei até preocupado. Todos acima de 200 mil a gente está. E o que você falou é a mais pura verdade, né? Esse acompanhamento nos estados é um acompanhamento muito difícil, né? E a presença física, na minha visão, é fundamental. Eu divido a minha experiência em relação a esse tema em 3 fases. O período que eu fiquei na Arco, e já identificando algumas demandas de alguns dos nossos clientes,
eu convenci o presidente da Arco a abrir o escritório da Arco em São Paulo a primeira vez. A gente abriu no Rio de Janeiro, logo em seguida, e por uma razão muito específica a gente acabou abrindo em Porto Alegre. E foi a primeira vez que eu encarei essa realidade aí dos estados, né, dos municípios. Realmente é muito diferente, o acesso é completamente distinto do que acontece no governo federal. Vocês imaginam que, obviamente, todo mundo aqui tem experiência, mas se o nível na Câmara, no Senado, já é um nível muito baixo, né? Vocês imaginam como é que é no âmbito dos estados e dos municípios. E aí não tem muito uma regra, né? Às vezes você acha que em São Paulo o nível vai ser melhor, mas não necessariamente, do que um estado do Norte ou no Nordeste. E às vezes é até pior. Eu sou carioca, então lá é bem complicado, né? E no comitê organizador dos Jogos Olímpicos, né, que é um projeto já bem atípico, né, dentro da nossa carreira. A nossa carreira já é uma carreira atípica. E É o atípico um projeto, dentro do atípico. o atípico do atípico. E, na verdade, a gente demandava muito do governo. Obviamente, o governo... Só para falar rapidamente dos Jogos Olímpicos, eu não sei quem conhece bem aqui, mas só para vocês entenderem mais ou menos como funciona a governança dos Jogos, né? O comitê organizador ele é formado a partir da eleição da cidade, né? Assim que a cidade é escolhida ou eleita para ser sede de uma edição de Jogos Olímpicos, é formado um comitê organizador, que foi onde eu trabalhei, que é o responsável, de fato, por entregar o evento, né? Então, a gente costuma dizer o seguinte, e os governos, os 3 níveis de governo, eles são sócios do projeto. Então, a gente usava um exemplo que era o seguinte: se você pegasse o Rio de Janeiro e virasse de cabeça para baixo, o que caísse era responsabilidade nossa, né? Então, tudo que não era infraestrutura permanente era uma responsabilidade dos Jogos Olímpicos, do comitê organizador. E o que ficasse, o que fosse legado, né? Essa palavra que a gente usou muito no período dos Jogos, era a responsabilidade dos governos. Então, o papel do comitê organizador era fazer o governo trabalhar a tempo, né? Porque a gente tinha um prazo muito específico, né? É um dos únicos casos onde você não podia dizer, olha, não vamos começar os jogos no dia 5 de agosto de 2016. A gente até tentou trocar com Tóquio, houve uma proposta. Não, mentira, né? Mas a gente brincava dizendo que a gente tentou trocar com Tóquio. Falou, vocês não assumem em 2016, a gente faz em 2020, foi tudo certo. Né? Vocês já está tudo pronto. Aí aqui vai demorar um pouquinho, então... Mas, enfim, e lá eu tive algumas experiências bem interessantes. Ao longo aqui da conversa eu vou contando mais, mas em relação a municípios e estados. Acho que a principal delas, quer dizer, não sei se é a principal, mas a mais assustadora foi do revezamento da tocha olímpica. Ai. Foram 329 municípios que a gente teve que negociar. Quer dizer, depois eu vou explicar isso melhor. A gente não negociou 1 a 1, porque isso era humanamente impossível, até porque a gente começou esse projeto em janeiro de 2015, mas é um evento que dura 100 dias, ele não para, é um comboio que sai de Brasília, a tocha chegou em Brasília, foi recebido pela Dilma, e dali ele saía num comboio praticamente todo terrestre, percorrendo todos os 27 estados da federação. Ali no norte ele fazia uma parte aérea, porque era impossível fazer 100% terrestre, e até chegar no Rio de Janeiro no dia da abertura. Vocês devem lembrar, quando o Vanderlei Cordeiro chegou ali para acender a pira olímpica, né? Então, a gente teve que fazer contato com 329 municípios. Aí a gente foi realmente muito demandado. O engraçado é que, no início, a nossa estratégia nesse caso, eu vou já adiantar um pouco aqui, falar um pouco desse case, que é interessante, a gente chegou à conclusão que seria impossível a gente negociar por alguns motivos. Primeiro, pela quantidade de cidades, né? Como é que você vai falar com 329 prefeitos? Nossa. A gente tinha que fazer, não a gente, mas a equipe técnica da tocha tinha que fazer visitas técnicas, porque o revezamento da tocha, não sei se alguém teve a experiência aqui, eu tive de perto, e é um negócio realmente que, se você ouve a história, você fala assim, não, melhor a gente não fazer. Não vai dar certo, porque é totalmente cronometrado o negócio. Né? Eu não conduzi a tocha, mas eu fui ver a operação, e é um negócio inacreditável. A pessoa falou, você vai ficar na rua Avenida Pedroso de Moraes, no número 1201, e meio-dia e 37 vai chegar aqui a tocha. Tá? Então, claro, a gente conduzia, a responsabilidade era toda nossa de fazer a organização desse negócio,
mas é um negócio inacreditável, operação cronometrada, né? São Paulo, e aí só entrando um pouco no nosso assunto, por exemplo, a segurança, né, desse evento. Você também tinha que negociar com toda a polícia militar. A segurança foi um tema bem específico, que eu diria que foi o tema que eu menos me envolvi, porque era um tema muito crítico, era um tema de governo, porque a discussão que existia era só se a gente faria a segurança interna das instalações ou não, ou se seria o governo, né? Porque a segurança externa é responsabilidade do Estado, né? E acabou no final que foi decidido que o governo assumiria toda a segurança dos jogos, né? Então foi um tema, e tinha uma área, a nossa área de segurança conduziu isso muito, porque é um tema muito específico, né? Bom, mas aí voltando para a história da tocha, então a gente decidiu o seguinte, a gente tem que ter o apoio institucional do governo, porque se a gente, como comitê organizador, chegar lá, bater na porta do prefeito, o sujeito nem sabe o que a gente está falando, né? Se a gente condena o governo federal em 2012, 2013, falava de Jogos Olímpicos, o governo olhava para a gente e falava assim, não, mas ainda tem a Copa em 2014. Eu falei, não, não tem nada a ver com a Copa. Eu estou trazendo um problema aqui para você que vai demorar 3 anos para resolver, se você esperar a Copa. Mas, infelizmente, a gente teve que esperar a Copa para resolver muita coisa. Não só no governo federal, como em outro case que eu vou falar mais para frente, que foi o futebol, né? O futebol nos Jogos Olímpicos foi jogado em 6 estados diferentes. Então, a gente sentou com a presidência da República e, conversando com a SAF, não sei se vocês conhecem, que é a Subchefia de Assuntos Federativos, eu não sei nem onde ela está agora dentro da presidência, mas ela já andou muito ali dentro, e é o órgão dentro da presidência que é responsável por negociar qualquer coisa com os municípios. Então, ele já, fora o peso de você chegar com a representatividade da presidência da República, né, eles já têm esse acesso, eles estão acostumados a fazer esse tipo de conversa com os municípios. Então, a gente organizou um evento dentro do Palácio do Planalto, exatamente para o sujeito ficar impressionado, até porque ele ia ter que garantir alguns serviços, né? Ele não tinha custo, assim, teoricamente ele não tinha custo, mas ele tinha que garantir alguns serviços, ele tinha que dar segurança, não da tocha em si, mas da cidade, né? Organização, fechamento de rua, essas coisas, né? Mas coisas que a gente sempre diz o seguinte, olha, a gente não está trazendo nenhuma linha nova no seu orçamento. Você só vai aumentar um pouquinho aqui em cada uma dessas linhas já existentes. A gente não está trazendo um custo novo para você, uma linha nova, né, de custo. E aí a gente fez exatamente isso, a gente fez um evento na presidência, foi muito bom, teve uma repercussão muito boa. Eles compareceram em peso, saíram de lá empolgados. E aí começou isso que você me perguntou, vocês devem ter sido muito demandados. Aí a gente começou a ser demandado. E muito engraçado que a gente chegou em alguns... Obviamente, a gente não teve ali os 329 municípios nesse evento, mas alguns municípios a gente convidou e eles recusaram, né? E foi interessante, porque depois que o assunto começou a crescer, eles se deram conta do que eles tinham perdido, né? Então, a gente começou a receber a pressão... não só desses municípios, mas também de municípios com indicação política, vamos dizer assim. Você esqueceu o município do senador. Eu falei, mas aí a questão... A gente tinha um argumento técnico muito forte, né? Porque a gente tinha que dizer, olha, na verdade é o seguinte, a gente tem uma rota aqui que tem que fazer sentido, porque no final das contas a tocha tem que entrar lá no Maracanã, né? Então, não dá para inventar muito, senão a gente compromete o objetivo final, né? E assim foi feito, mas a gente teve uma dificuldade muito grande, mesmo com o apoio da presidência. Os municípios demandavam demais e a gente não tinha como dar atenção para 329 municípios, né? Então, mas algumas capitais também deram muito trabalho, mas no final das contas a coisa aconteceu e eu acho que foi muito bem sucedido. Agora, ainda no âmbito dos Jogos Olímpicos, outra experiência interessante que eu tive foi com a cidade do futebol, porque o futebol é o único esporte jogado fora da cidade-sede, por falta de instalação mesmo, né? E em Londres foi assim, em Tóquio provavelmente vai ser assim, e assim foi no Rio. E a gente teve que negociar com as prefeituras e os governos. E aí sim uma negociação um pouco mais pesada, porque aí não era só um dia na cidade, um dia passar um comboio com a tocha olímpica e tal. Não, aí era uma mini Copa do Mundo, né? A gente estava fazendo ali em 6 cidades, obviamente, não só por decisão nossa, por pressão do governo também, mas a gente acabou escolhendo só cidades que já tinham organizado a Copa, né? Até para justificar um gasto que não foi nosso, mas enfim, né? Então,
a gente acabou selecionando, mas que também faziam mais sentido para a gente. E aí a gente teve que sentar com os governos do Estado e as prefeituras, que muitas vezes se odiavam, né? Então, sei lá, vou falar aqui da Bahia, né? A gente foi negociar com o Estado da Bahia, com a Prefeitura de Salvador. A Prefeitura de Salvador era do ACM Neto e o governo do Estado da Bahia, Rui Costa, PT, e a secretaria com quem a gente tratava era a secretaria do PCdoB. Então, foi muito enriquecedor esse diálogo entre PCdoB. Eles não se falavam direito e a gente... Claro que a gente tinha uma boa vontade de todo mundo, mas eles já tinham algum ranço também da Copa do Mundo, isso atrapalhou um pouco. Ajudou, obviamente, porque era uma operação similar no aspecto futebol, né? Como um todo é totalmente diferente, mas no aspecto do futebol era uma operação similar. Então a gente passou por algumas experiências interessantes também nesse relacionamento com os dois. E a gente tinha o estádio de futebol era normalmente do Estado, com exceção de São Paulo, que a gente jogou no estádio do Corinthians, que era uma instituição privada, e a gente negociou direto com o Corinthians, obviamente com o Estado sentado ao lado aqui, né? Mas nos outros casos, o estádio era do Estado e os serviços principais que a gente precisaria eram da prefeitura, né? Então, transporte, que é uma coisa muito crítica nos jogos, era com a prefeitura. Enfim, tinha a questão da segurança também envolvida, que é o governo federal entrava. Então, a gente teve essa experiência também tripartite ali, de negociar com, ao mesmo tempo, governo federal, governo do estado e governo municipal, muitas vezes em relações muito desgastadas, mas é a mesma história da tocha, não tinha jeito, né? A gente ia ter que fazer naquele tempo, não tinha muito como enrolar, mas acabou que também eu acho que deu tudo certo. E agora, eu falei que eu não sei se eu falei isso, mas eu divido minha experiência em três momentos com esse tema, né? Um era a questão da Arco, outra a questão dos Jogos Olímpicos e o terceiro agora na Raizen. Eu estou na Raizen desde fevereiro só, mas eu já passei por algumas experiências, também já viajei para alguns estados e, enfim, ainda estou entendendo melhor o business da Raizen, mas eu sei que a gente vai ter uma interação muito grande também e realmente, Juliana, é muito difícil, né? Só uma questão específica assim, que eu percebo na relação com o Estado e com o município, é que no governo federal você tem um diálogo ali com uma classe média do governo, né? Com um segundo escalão. Nos governos estaduais, nos municípios, o que eu percebo é o seguinte, as coisas importantes praticamente são todas decididas pelo executivo, pelo prefeito, pelo governador, né? Então, quando você leva uma demanda para um secretário, a sua relação quase que dependendo do que você está tratando, quase que se estabelece somente com o governador e com o prefeito. Então, isso dificulta muito, atrasa, o sujeito às vezes não te recebe, enfim, quando recebe, você só tem aquela pessoa para resolver o seu problema, você não tem uma segunda oportunidade, como você tem no governo federal, né, que você pode, dentro do mesmo governo, você consegue ter um ministério que é mais favorável, é mais alinhado com o seu pensamento, um que é menos, e aí você consegue fazer esse meio de campo. No âmbito dos estados e do município, a coisa é muito personalizada, né? É o que eu estava comentando. E é óbvio que sempre o executivo, né, ele influencia a cadeia que está embaixo dele. Isso em qualquer negócio, em qualquer empresa. Mas nos estados e municípios, acho que isso ainda é mais presente, né? Ele é. Eu concordo. Deixa eu só, desculpa, Adriana, só compartilhar aqui um pouquinho da experiência que eu tenho, e aí eu já passo para você, Claro. Vou fazer um gancho só aqui. A questão dos municípios e dos estados, eu tenho enfrentado isso bastante ultimamente, porque eu tenho trabalhado na parte de infraestrutura e tem se falado muito de investimentos em iluminação pública e saneamento. E são duas questões que devem ser tratadas no local, né? Então, municípios, e em alguns casos, na parte do saneamento, também envolvendo estados. A dificuldade é enorme, porque aqui o que se tem pensado para esse tipo de projeto são as parcerias público-privadas ou concessões. Esse tipo de contrato ele é mais sofisticado e ele é mais complexo do que uma simples licitação de uma compra de uma obra ou da prestação de um determinado serviço. São contratos de longo prazo em que você precisa prever uma série de percalços, enfim, estabelecer riscos, e é realmente um diálogo muito intenso.
E aí, para tentar minimizar isso, porque às vezes falta realmente um diálogo ali com a iniciativa privada, isso já está na lei de concessões, mas isso tomou um corpo muito maior com as PPPs, que são os procedimentos de manifestação de interesse. Isso significa um diálogo com as prefeituras e com os municípios, em que a iniciativa privada apresenta os estudos de viabilidade jurídicos, econômicos, financeiros para o administrador público. Então, a interlocução é direta. E aquilo que o Paulo falou é muito verdade. E em 90% dos casos é personificado no chefe do executivo, né? Então, isso tem as suas vantagens, porque, em tese, acelera quando tem um interesse pessoal, ou, de um outro lado, isso acaba... Acelera para o bem e para o mal, sempre, né? E aí, dentro desse contexto, e aí é isso que eu queria que você explorasse um pouco, Juliana, tem, né, a Lava Jato. E agora, mesmo dentro de um processo, por exemplo, de uma PMI, em que você tem um processo formal, autorizado por lei, é muito difícil de você ter acesso. Todo mundo está com muito medo de fazer qualquer tipo de interlocução hoje com órgãos públicos por conta da Lava Jato e o que isso pode implicar. Então, ainda está muito cedo, mas assim, eu acho que já deu para sentir, né, Juliana? Uma mudança na forma de agir, né? Como que você, nesses tantos municípios que você tem atuado, como que você viu o impacto da Lava Jato? E se você já consegue sentir, por exemplo, agora que os políticos estão sendo expostos, se isso você já sentiu uma mudança ou você já estava sentindo desde o início? Sendo bem sincera, a gente sempre teve uma certa dificuldade de acesso, assim, e de interlocução, aquela desconfiança do porquê você está vindo aqui e o que você veio fazer. O que está acontecendo, mas ainda é bem suave, eu não vejo uma mudança de comportamento imediata. Quando a gente chega levando a nossa norma interna anticorrupção, explicando um pouquinho mais do nosso trabalho. Nós somos profissionais de relações governamentais, somos um escritório focado em ações de comunicação entre o poder público, né, e os entes privados. Quando você começa já a comentar sobre isso, eles começam a entender e aí diminui um pouco esse receio. Mas eu não vi imediatamente nenhum tipo de reação. Nossa, agora eu não vou conversar com você, até porque eu tenho medo que você venha aqui e está gravando e aí eu vou para a Lava Jato. Até porque a gente sempre deixa muito claro o que a gente está fazendo lá e qual que é o contexto que a gente veio conversar. Então, não vi imediatamente nenhum impacto. Não, mas você fala que para a Juliana que vai ficar mais difícil, ela vai desistir. Aí... Porque, né, Juliana? Eu acho que tem um primeiro impacto, eu digo, talvez mais difícil no primeiro momento, porque... Mas é positivo. Se eu fosse dizer de um impacto, eu digo um impacto de um comportamento positivo, da pessoa já nem achar que vai poder fazer alguma coisa de corrupção, porque ela já sabe que melhor não. Então, se fosse um impacto, seria esse, de ser positivo, de já nem ter que comentar sobre isso ou ter que sair de algum tipo de saia justa que já aconteceu. Já passei na minha carreira profissional aí, que veio de algum tempo, de situações dúbias que você consegue sair. Isso é uma realidade, claro. Isso não é só nos estados e municípios, isso se aplica para o federal, né? Claro. Mas Paulo, só fazer sobre esse tema aí que você falou. Eu estou bastante preocupado, acho que com os desdobramentos do que a gente tem acompanhado em relação a essas delações e tal, para a nossa carreira aqui de relações governamentais, né? Eu acho que quando a gente acompanha um caso similar, sei lá, com um médico, com um advogado, em áreas mais amplas, né, um caso, 2 casos, não contaminam a profissão. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado e ser muito proativo na defesa da área de relações governamentais, porque é uma área ainda muito incipiente, né, que as pessoas mal conhecem, né? A gente mal consegue explicar para a nossa família o que a gente faz, né? Uma vez eu ouvi um profissional de relações governamentais falar, não, a nossa profissão é aquela profissão que todo Natal algum parente vem me perguntar, mas o que você faz mesmo? E todo ano ele pergunta, porque ele não consegue entender, né? Então, eu tenho acompanhado assim, com bastante preocupação, porque é recorrente, né? A gente tem ouvido muito esse nome nas delações, o diretor de relações institucionais, de relações com o governo, e eu acho que a gente...
porque como um consenso de corpo, a gente tem que se preocupar e defender muito É trazer para o positivo, profissão, né? é. É utilizar isso que está acontecendo Explicar, né? para poder explicar e para entender. De fato, existe, é uma profissão e a gente está aqui para falar e fazer o nosso trabalho. Porque Então, o que a gente está trazer o que vendo está ali... acontecendo para o que é bom. E o que a gente está vendo ali não é relações governamentais. Não. Né? Na minha opinião, O problema é não tinha você nada a explicar a ver com diferença, né? Pois é. Tinha o título, né? O título é o mesmo que o nosso, então isso gera uma confusão. Isso realmente acontece. Então, acho que a gente tem que se preocupar e defender e falar mais disso, exatamente para as pessoas entenderem as diferenças e que aquilo não era o que a gente faz. É Se outra no coisa. federal já tem já tinha uma desconfiança, nos estados e municípios, como eles não estão acostumados a receber, eles não estão... Nossa, mas que estranho vir alguém aqui falar comigo, me trazer uma nota técnica. Nossa, eles ficam felizes de receber eles gostam de receber esse subsídio. Então, a expectativa, o que a gente tem visto, assim, é positivo. Gera uma desconfiança inicial, mas o relacionamento ele vai sendo criado, eles vão entendendo o que é. Eu acho que estão conseguindo entender a diferença. Então, isso é o que eu tenho percebido da atuação que a gente está tendo. Aqui é é mais uma dúvida aqui, Paulo. Juliana, também se você quiser comentar sobre esse assunto, que você já também passou por empresas e você pode ter também já visto essa situação. Você está falando de uma nova profissão, relações governamentais, uma nova profissão também que a gente tem visto é o compliance, ou o nome que seja dado a isso. Qual é a relação? Relações governamentais e compliance. E aí, quando a gente está falando de estados e municípios, em que você tem a personificação, como que isso, dentro de empresas do porte da Raizen, até onde vai o limite? Como que isso é o seu dia a dia? Como que isso tem embate? É um ponto de fricção? Você pode também, Juliana, na sua experiência nas empresas, você pode comentar isso, por favor? Bom, na minha pouca experiência de Raizen, né, eu estou lá desde fevereiro, mas de fato, e a Raizen, ela foi uma empresa que foi, não sei se todo mundo aqui conhece, ela foi formada por uma joint venture entre Shell e Cosan, né, que é uma parceria já interessante por si só, uma empresa 100% nacional e uma empresa estrangeira com regras de compliance muito fortes, né? Então, a gente costuma dizer lá na Raizen que a gente herdou esses dois lados, né? A flexibilidade brasileira, né, das nossas empresas e tal, e as regras rígidas de compliance da Shell, né? Então, assim, eu acho que relações governamentais é compliance também, 100% do tempo, né? E lá, eu até cheguei um pouco atrasado hoje, porque eu estava num evento da Raizen em Atibaia, e me atrasei um pouco no caminho, e lá fala-se muito em ética, né, em compliance. É um assunto que permeia, obviamente, todas as áreas, mas relações governamentais eu acho que anda de mão dada com compliance, né? Eu acho que anda de mão dada. E nos estados e nos municípios, isso que você falou, qual é o limite, isso é muito complicado, né, Paulo? Assim, você definir... Eu acho que isso é uma coisa que você já tem isso em você, né? Eu acho que, claro, que você tem que ter regras, você tem que estabelecer esses limites de forma clara, né? Mas na sua atuação como relações governamentais, isso é uma coisa que você já, eu acho até, de certa maneira, instintiva. É o bom senso, né? Aquela coisa, você acha? Se eu der um presente de 10 mil reais para um deputado, será que é legal? Se eu der um presente várias vezes de R$1.000, é legal? Se eu estou em dúvida, não faça. Eu dou um brinde, vou fazer uma gentileza, vou fazer uma coisa de um valor. A gente segue muito o nosso parâmetro do FCPA, então a gente está sempre olhando para isso, que de fato é relevante, mas para entender genericamente, eu acho que é o bom senso. Será que isso é legal? Se eu contar isso na mesa da minha casa para o meu pai, será que ele vai achar isso legal ou não? Então, se ele achar legal, dá para fazer, senão... Se tiver em dúvida, não faça. Então... Lá na Raizen a gente tem, inclusive, regras assim, bem claras, de valores e de tudo, né? Mas acho que antes disso tem o seu instinto, né? Acho que, como profissional, independente de estar escrito ou não, acho que foi o que a Juliana falou, você tem que ter esse bom senso para avaliar, e se gerou uma dúvida realmente, é porque não é para fazer. Você possivelmente deveria evitar, né? Deixa eu só aproveitar e falar, quem tiver dúvida ou quiser fazer algum tipo de comentário, eu só peço que levante a mão e aí pega o microfone, porque a gente está gravando ou está passando ao vivo, então precisa sair no microfone. Então, a qualquer momento, quem tiver algum tipo de comentário, quiser fazer algum comentário, pergunta, fique absolutamente à vontade.
Eu acho que o que vocês estavam comentando da questão de cases, assim, eu vim de empresa também, eu tive dentro de empresa fazendo trabalho que agora a gente está invertido. Mas eu estava em empresa, antes trabalhei na Contax, e a gente tem um case muito bacana dessa questão da retroalimentação e do contexto, né, nosso brasileiro, né, federativo, que foi o case da desoneração da folha. Então, a gente foi, na época que teve o aumento da alíquota, que foi agora... Mudou tantas vezes essa da desoneração, entrou aí, virou definitivo, daí mudou de novo. Mas da última vez que teve a alteração, a gente atuou com a base municipal. Então, o setor de call center foi um dos setores excepcionalizados, dentre os outros, entre os 4 que tinham sido, que não tiveram o aumento da alíquota, que era de 2, não foi para 4,5. No caso desses, foi para 3. E a gente atuou muito nos municípios. Então, o que a gente fez, né? Qual que foi o case? Bom, call center tem em vários municípios, recolhe muito ISS, o pessoal gosta da gente nos municípios, porque gera muito emprego também, gera receita. Você tem um benefício muito importante no entorno, quando você monta uma filial de um call center, você consegue melhorar bem todo o entorno. Então, a gente usou os prefeitos, as bases municipais, retroalimentando a base federal. Então, de novo, a importância de olhar para os municípios, e foi um case de sucesso, foi assim que a gente conseguiu. Vamos traçar a estratégia. Qual é a estratégia? Vamos para os municípios. É aqui que a gente vai conseguir chegar lá no pessoal do federal, votar e tirar a gente dos 4,5. Então, esse é um case bem bacana de contar como que é essa retroalimentação. E aí, de contexto mesmo, de atuação, eu tenho algumas situações até engraçadas, assim. Tem um projeto que eu gosto de comentar, porque ele tem 2 situações bem interessantes nele. Primeiro, porque as reuniões que a gente fez tiveram umas reuniões assim até curiosas. Era um projeto de segurança bancária, que é um dos nossos maiores clientes, a gente atua para o setor financeiro. E a gente foi levar uma nota técnica e marcou uma reunião, era um deputado estadual. A gente levou, olha, isso aqui talvez não seja muito legal da gente aplicar por conta, e levamos os nossos argumentos e subsidiando ele com informações do porquê que aquilo talvez não fosse muito bom, né? Vamos lá, blindagem em agência bancária. Olha, veja, às vezes, você colocar blindagem, ela não vai proteger, porque se tiver alguém sequestrado lá dentro, ninguém entra e ninguém sai. Então, isso é o que a gente faz, a gente leva o subsídio. Ele falou, não, realmente. Mas depois ele falou, mas e se a gente fizer uma coisa que abre assim no chão, e aí daí ele abre, aí ele cai lá dentro, e aí fecha, e ele fica preso lá, e aí a gente resolve. Mas ele não falou brincando, ele falou sério. E foi o que vocês fizeram, né? É claro, a gente fez isso. E aí, claro, em todos do estado inteiro, referido. E assim, aí na hora você fica, não, realmente, mas eu acho que não vai funcionar, porque vai que a pessoa se machuca. E aí você tem que levar aquilo na conversa do nível que ele está te voltando, né? Não, mas e se a pessoa se machucar também? Não é legal? Então, a gente teve essa questão. Por acaso, o projeto ele foi aprovado e ele foi sancionado. E aí, falando, então, o case da curiosidade, né, de como que é o relacionamento com esses entes, né, de um nível, às vezes, que a gente nem imagina, a pessoa está falando sério. Claro que tem exceções, né? Não estou falando mal generalizado, mas é só curioso, assim. E como eles gostam que a gente leve subsídios, mas no caso ali foi aprovado. E aí foi sancionado, e, bom, então tá bom, mas não dá para cumprir. Vamos lá de novo. Vamos reverter esse projeto. E aí a diferença do ano federal. No federal, você simplesmente fala assim, vamos lá, vamos reverter. Né? O negócio foi sancionado para você entrar com um novo projeto logo depois. Não é uma coisa assim como como acontece nos Estados municípios. A gente foi lá num outro deputado, olha, isso aqui foi aprovado, na época a gente já tinha conversado, mas veja, mas não deu, tem todo o contexto, né? Até o provinciano, mas aí ele tinha um outro projeto que eu queria que aprovasse, aí ele aprovou esse, eu aprovei o outro, e aí fica aquela coisa, que não é corrupção nem nada, é só um contexto político daquele local. Mas vamos apresentar. E a gente apresentou uma semana depois, e o projeto mudou, o projeto que tinha sido aprovado 2 semanas antes. Então, são 2 contextos aí, da questão do relacionamento e a questão do como é rápida a tramitação dos projetos nesses entes. Você ia fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta?
Queria fazer uma pergunta para cada um. Para Juliana, você que está com escritório recente também, né? Faz pouco tempo. Como que as empresas chegam até vocês? Que tipo de empresa e por que elas chegam lá? Porque, geralmente, a experiência que a gente tem é de... Né, o pessoal tem pouca experiência com o setor público, tem receio ainda de trabalhar com estados e municípios, mesmo federal, e aí a primeira opção que tem é procurar advogado. Na dúvida, procure seu advogado. Então, eles te procuram como advogado ou não, como relações governamentais? E, para o Paulo, aí eu queria a alcova, né? Assim, eu queria... Quais as demandas exóticas que fizeram, por exemplo, durante as Olimpíadas? Bom, Se você puder acrescentar, explicar um pouquinho como é que é a atuação de vocês nos municípios, eu agradeço. em que contexto? Em geral, a Tá. consultoria em si, quer dizer, vocês fazem monitoramento, atuação... Ah, tá. Bom, vamos lá responder a pergunta da Kelly. Na verdade, como não tem uma cultura de acompanhamento, a gente busca as associações e fala, olha, vocês acompanham, você acompanha o federal? Sim. E os estados e municípios? Não. Então, deixa eu te mostrar aqui o que tem acontecendo. Aí você vai lá, 50 projetos que estão impactando dentro de um estado, uma única assembleia. Então, ainda a gente tem feito muito os contatos e mostrando, olha, acompanha que está acontecendo bastante coisa e você não está vendo. O impacto é menor, mas ele é menor no sentido de abrangência territorial, porque, em termos financeiros, ele pode ser bem importante. Então, poucas associações hoje e empresas elas estão estruturadas para ter esse tipo de acompanhamento, até porque também o volume é bem grande. Então, vamos supor, uma Raizen tem aí quantos estados? 27. Que teria que acompanhar? Então, todos. Então, o volume... Né? E, de fato, tem poucas consultorias no mercado. Da maneira que a gente faz hoje, aí entrando já na sua pergunta, ninguém faz como a gente faz, não é porque é a gente, mas, de fato, essa presença física e o nosso modelo de negócio, ele foi criado até por mim há um tempo atrás, numa outra consultoria ainda que eu trabalhava. Então, qual que é o nosso trabalho? A gente faz o acompanhamento, o monitoramento, que é por isso que é o radar governamental. A gente chama a parte do monitoramento como produto, que é o radar. Então, o radar governamental é o produto do nosso escritório, que é o Celup Advogados. A gente pega todo esse monitoramento, esse volume de dados, e entra dentro da parte do planejamento. Então, o planejamento ele é as notas técnicas, a análise de cenário político. Então, o que é da base do executivo, a gente olha muito isso. Então, a primeira coisa que quando eu vou fazer uma análise para um cliente é olhar qual que é a base do prefeito e se o prefeito afeta aquela matéria ou não. Então, análise de cenário. E aí a gente entra na questão do apoio do engajamento. Então, a gente não defende interesses, porque a gente entende que a empresa é a pessoa mais apropriada para fazer isso, mas nós damos o apoio do corpo a corpo. Então, eu marco uma reunião, digo com quem tem que falar, como tem que falar, como que é o contexto, quem que é a pessoa, às vezes o assessor vai ajudar. Então, o nosso modelo é esse. Só antes de responder a Kelly, só agregar um negócio que você falou, Juliana, que eu acho interessante, que a gente não comentou aqui ainda hoje, que é a questão da tecnologia. Eu acho que, para mim, isso é uma coisa que vai ser cada vez mais importante no nosso trabalho. Pelo menos, eu procuro entender, conhecer coisas novas e entender como isso pode, não substituindo, por exemplo, isso que ela faz lá da presença física, porque, né, o acompanhamento é só uma ferramenta para te dar mais agilidade e te ajudar em determinadas conclusões que você levaria, sei lá, 3 dias fazendo, né? De repente ele pode te dar em 5 minutos, né? Então, só queria fazer esse adendo, porque eu acho que é um tema super importante, que a gente ainda... Isso eu acho que é até importante para modernizar um pouco essa nossa área aqui, porque, sabe, é quase como uma nova geração de relações governamentais, a gente usar essa questão da tecnologia, acho que isso é um negócio que vai ajudar muito a gente, e acho que a gente não tem que ter preconceito de usar, porque realmente é um ganho de qualidade, e pelo menos eu sou muito interessado nesse tema. Agora, respondendo você, Kelly, eu teria que fazer uma reunião aqui só para a gente contar isso. Mas, assim, eu acho que a coisa mais surreal que... Pelo menos você perguntou no revezamento da tocha. Que a gente enfrentou no revezamento da tocha foi o seguinte, assim, né? Para cada cidade eu teria pelo menos umas 10 histórias, né?
mas acho que é uma coisa que se repetiu em várias cidades e foi muito engraçado, porque a gente não... nenhum prefeito, o prefeito, pelas regras do Comitê Olímpico Internacional, ele não poderia nem segurar a tocha, porque é um movimento apolítico, né? Então a gente não pode... eles têm uma preocupação muito grande, até porque eles vivem da marca, não sei se vocês sabem, a marca dos Jogos Olímpicos ela é a marca não comercial mais valiosa do mundo. Então, as pessoas pagam, as empresas pagam milhões para associar a marca delas àqueles aros. É isso, né? E é isso que sustenta os jogos, né? É o patrocínio. É 70%, fora a televisão, mas isso somado com a televisão, 70%, 80%. Então, é um movimento apolítico. A gente, de forma alguma, pode deixar que... Claro, por exemplo, eu acho que o Romário conduziu a tocha. O Romário é senador. Não, mas ele não conduziu a tocha como senador. Ele conduziu porque ele era um ex-atleta importante na nossa história esportiva e tal. Mas uma coisa que aconteceu muito e foi o seguinte: alguns prefeitos e alguns secretários de alguns municípios, eles se candidataram assim, de forma para conduzir a tocha, foram escolhidos. E a gente eventualmente recebia denúncias. Eu falei, olha, Cara, é prefeito, né? um desses caras que está aí é o prefeito, ou é o secretário de saúde. E aí eles eram convidados gentilmente a se retirar. Eu falei assim, prefeito, desculpa, mas pode tirar a roupa de condutor da tocha, o senhor não vai poder carregar. O senhor sabia das regras, né? Ilustra Então, bem. por favor, pode descer da van. Então, a gente teve que elegantemente expulsar alguns prefeitos e secretários, porque eles, obviamente, queriam também conduzir a tocha. Com a raiz aí, não. É? Você não vai ter que voltar desses municípios. Não sei, eu nem lembro quais, É complicado. nem lembro quais eram os municípios. Mas assim, fora outra... Essa, para mim, é a história mais engraçada. Quer dizer, teve outros mais engraçados, mas assim, a mais interessante porque se repetiu em vários municípios, né? Aconteceu muito e eu não sei se alguns conseguiu... Eu acho que um ou outro deve ter conseguido correr. Mas a gente tinha 10 mil nomes. 10 ou 12 mil condutores. E todos eles passavam por uma espécie de investigação da Polícia Federal. Então, não só... Também tem esse caso, né? De repente, a gente fazia o que eles chamam lá de background check e diz, esse sujeito... Aí tinha que também não aceitar a inscrição dele. Dependendo do que apontasse ele a pesquisa da Polícia Federal, a gente tinha que dar uma resposta negativa para ele. Mas no caso dos prefeitos era mais claro porque ele tinha um mandato, né? E quem tinha mandato, em tese, não poderia correr. Mas eu não participei de muitas reuniões de discussão da rota, mas na discussão da rota tinha muita coisa surreal, né? Que surgia de, vamos descer aqui de rapel e não sei o que. As Não, mas aí ideias. vai apagar a tocha, né? Não pode. E teve a história, não sei se vocês lembram, a história da onça que... e na verdade é o seguinte, a onça que morreu não era a onça que estava lá, mas enfim, até você... Aí é melhor você nem explicar, né? É melhor você nem explicar que pior. Mas assim, foram vários fatos, que Deixa eu só... por favor. É só um comentário aí, a gente já passa a palavra, mas é uma questão... A gente está falando de Estado e município, tem um ponto muito importante que é a eleição, né? Eu não sei se vocês acabaram enfrentando isso. Tem até uma anedota, porque assim, quando a gente fala de município e Estado, a gente está acostumado com São Paulo, grandes centros, a percepção de uma eleição geral para quem mora em São Paulo é pouca. Quando você elege o prefeito e o presidente, parece que é a mesma disputa, né? O nível de envolvimento é um negócio muito grande. Agora, nos estados e municípios, dependendo para onde você vai, é muito diferente, né? Tem uma história muito curiosa que é pessoal. Minha família da minha avó, ela mora numa cidadezinha muito pequena no interior de São Paulo. E o prefeito lá, ele era conhecido como Vardinho. Ele era eleito todo ano como Vardinho. E aí algum assessor chegou para ele e falou, Vardinho, o nome tem que... Você não pode ser mais ser o Vardinho. Estamos em 2006, sei lá. Você tem que concorrer com o seu nome, Oswaldo. Perdeu a eleição. É um negócio assim, ninguém sabia que era o Vardinho. Ninguém, muito acabou. bom esse Mas marqueteiro, né? ele não tinha... E assim, você vê uma nuance pequena de uma eleição muito restrita, quer dizer, mas aí só para voltar para o nosso contexto aqui. A eleição, né? A eleição, quando vocês estão lidando, está no meio de um projeto, está numa discussão... No meio do jogo. No meio do jogo, de repente para tudo Do jogo. por conta das eleições. Como lidar com essa situação? Porque isso
vai refletir na sua relação daqui nos próximos 4 anos, né? E aí entra um contexto muito interessante, porque cada Assembleia, cada Câmara, ela se comporta de uma maneira. Então, tem alguns projetos que eles são imediatamente arquivados no fim da legislatura. E aí, falando, né, das eleições, então, a gente vê aí agora, em dezembro, o leilão de fim de ano, que foi em dezembro, projetos sendo aprovados, estava lá, tiraram da cartola e aprovaram, apresentar. Ou o projeto que apresentou e aprovou no mesmo dia, em dezembro, por conta desse contexto de eleições que ocorrem em outubro. Então, em dezembro, a gente, quando tem troca de legislatura, a gente sofre um pouquinho mais até, porque tem essa questão. E aí, até falando um pouco de regimento, e entrando numa parte bem técnica, tem casas que elas obedecem estritamente o regimento interno. É bonitinho, assim, de ver. Porque a gente estava falando muito do negativo, do que não tem acesso e tal, mas tem lugar que é legal. Juiz de Fora é um exemplo que eles seguem exatamente o que está lá, os prazos. É gostoso de trabalhar. Doutoramento. Curitiba, o Juiz de Fora, né? Estou falando Juiz de Fora. Então, tem esse contexto mesmo que é diferente. Eu vejo muito, assim, interessante até o que você falou, porque eles levam a eleição tipo time de futebol, que é o meu, é o meu vereador. Então, eu vejo essa... Por isso que eu digo da questão provinciana, né? Então, indicação de secretários, porque é amigo dele. Às vezes não tem nem filiação partidária. Então, é muito diferente. E acontece o seguinte, nas cidades e nos estados, normalmente o sujeito é reeleito, ou faz o candidato dele, ou entra o principal inimigo dele, né? Então, eu passei por isso durante os jogos, né? Porque durante os jogos a gente teve pouca turbulência política, que foi o impeachment da Dilma, né? A gente fez a abertura dos jogos com a Dilma e o Temer, né? Que já foi muito legal, né? A gente teve, por sorte, o Eduardo Paes foi reeleito, né? E, coincidentemente, o mandato dele terminava logo depois dos jogos. Então, e, de fato, o governo federal foi quem mais investe dinheiro nos jogos, né? Mas o ente mais importante, talvez institucionalmente, seja o prefeito. Ele tem que ser muito participativo. Teve né? bastante disposição, né? Teve. Eu acho que ele entendeu o desafio que foi posto ali para ele, que de certa maneira caiu no colo dele, porque ele tinha acabado de ser eleito prefeito do Rio e lá em Copenhague o Rio foi eleito, né? Então acho que ele entendeu o desafio, ele foi muito importante para a entrega dos jogos, enfim, e a gente teve também ali durante os jogos a eleição do Pezão, que foi uma continuidade, mas depois ele ficou doente, aí veio o Dornelles, a Dilma, né, no meio do processo de impeachment. Então a gente sofreu, e sem contar nos municípios e estados, né, porque a gente também passou por mudanças importantes no processo dos jogos. Eu entrei no comitê organizador em 2010, então eu peguei a eleição de 2012, a de 2012 e 2014, né? Então, ali no meio desse processo, houve mudanças relevantes e aí você tinha que literalmente começar do zero, que é o que você deve passar aí, né? Você começa do zero, a relação, e aí você tem que dizer, olha, enfim... E a pessoa que entrou, dependendo do caso, ela odeia o cara que saiu, né? Então, começa, mas às vezes não necessariamente. A gente tem alguns casos também interessantes, projetos que eles ficam lá, a gente chama do limbo legislativo. Então, ele foi aprovado, aí remeteu para o executivo não se manifestou. Aí seria sanção tácita, né? Sim, está valendo, não. Enquanto não está promulgada a lei, eles ficam segurando, e aí nunca é promulgada a lei. Aí ela fica lá e ninguém sabe. E aí existe uma pressão de quem, eventualmente, quando troca a legislatura, por exemplo, aprovou, ficou no executivo, e aí ninguém se manifestou mais, vamos ver se o pessoal esquece. Às vezes não, às vezes volta, uma pessoa, o vereador nem está mais na casa, e aí vem e promulga a lei. Então, tudo pode acontecer. Por favor. Bom, boa tarde. Primeiro, parabéns pelo RealGov, excelente evento. A minha questão é a seguinte, o profissional de relações governamentais ele não está somente restrito à atuação no Poder Legislativo, também tem que atuar no Poder Executivo, inclusive com o Ministério Público. Como é que vocês têm sentido a receptividade do Ministério Público com essa atuação de um profissional de relações governamentais, dentro dos padrões éticos, transparência? Como é que tem sido a receptividade? Porque muitas vezes o Ministério Público pode ser um entrave para o projeto andar, para seguir adiante.
Aproveitando, eu queria, aí os dois podem responder, aproveitando a pergunta dele, tem alguns entes dentro, nesse campo do setor privado e público, que são muito importantes. No caso aí da Raizen, eu acho que ela lida muito com Petrobras, agências reguladoras, né? O setor farmacêutico tem a Anvisa, é muito mais complicada a relação, ela é muito mais próxima até do que o próprio executivo. Quer dizer, eu gostaria de saber como que o profissional de relações governamentais lidar com esse tipo de ente e também aí agora Receita Federal sempre foi um ente muito próximo das empresas e agora a explosão em Ministério Público e aproveitando Polícia Federal. Parte do regulatório, acho que você pode até falar melhor. Na nossa experiência aqui, e eu atuo bastante com as agências, com os órgãos de governo, de fato, a mudança é sensível, né? O Ministério Público, em particular, vai depender muito da realidade e do assunto que você está tratando. Tem Ministério Público, por exemplo, ambiental, que acho que aí é uma questão que você pode falar bem. Talvez ele seja um parceiro em determinadas situações, talvez seja um entrave. O diálogo com o Ministério Público, ao meu ver, ele existe. Nem sempre é fácil, mas existe. Agora, nas agências, aí tem todo tipo de realidade. Você tem agências mais bem estruturadas, que já têm uma longa história, e tem outras que são mais difíceis. A Anvisa ela tem uma longa história, mas a Anvisa é difícil, porque ela tem ali, dentro da própria Anvisa, tem vários setores. Concorda, né? Kelly? Então, assim, a agência passa por um processo também de aprendizado muito grande. O que a gente viu é que também tem um uso político dessas agências. E isso é uma realidade que está sendo enfrentada, ou deveria ser enfrentada. Então, tudo isso é um novo cenário que a gente está enfrentando. Agora, tem forças, por exemplo, a Receita Federal hoje é onde inicia a Lava Jato. Isso eu falo de experiência aqui de casos que a gente trabalhou no escritório, é onde começa. Eles começam a puxar o histórico, aí começam a ver os contratos, pede para que você apresente os contratos que foram realizados no determinado período, a comprovação de que você efetivamente prestou aquele serviço, e ali ele começa a construir a história. Então, é uma relação nova. Assim, realmente, cada um está fazendo um papel diferente, mas, tirando um pouco do contexto da Lava Jato, tem, sim, diálogo. Há algumas agências que estão dispostas a conversar, como disse o Ministério Público também, em determinada medida. Agora, voltando novamente do contexto da Lava Jato, a gente está numa nova realidade, porque aí você tem a questão da delação premiada, dos acordos de leniência. É outro tipo de relação. Aquilo você está tentando encontrar um caminho para que resolver um problemaço que vocês têm. Então, isso virou um instrumento de relação entre as partes. Então, é um novo mundo, muito que a gente está começando a entender e até acho que é tanto do lado de cá quanto do lado de cá. Mas eu acho que isso é uma visão mais aqui do escritório, que a gente atua, tal. Mas nas empresas eu acho que eles podem responder melhor. Não sei se eu vou decepcionar um pouco vocês, mas assim, eu confesso que eu não tenho muito contato nem com o Ministério. Eu tive com o Ministério Público do Trabalho, que é uma relação, para a gente, no comitê organizador, foi uma relação muito difícil. A gente sofreu um pouco e a gente mantinha uma relação constante com eles, a gente, enfim, tentava ser o mais transparente possível, mas a gente teve uma relação bem complicada com o Ministério Público do Trabalho durante os Jogos Olímpicos. Mas agora, na Raizen, e até um pouco antes, eu confesso que eu nunca tive assim, muito contato com o Ministério Público, Polícia Federal, menos ainda, com a Receita, sim, mas a relação que eu tive com a Receita foi uma relação propositiva, né? A gente, por exemplo, os Jogos Olímpicos eles eram isentos de impostos. Isso foi uma promessa que o Lula fez na Dinamarca, quando o Brasil foi eleito, e assinou, e o Brasil teve que cumprir. Então, a gente ficou 2 anos discutindo com a Receita Federal como que a gente faria, como é que a gente implementava isso que foi prometido em 2009. Então, foi uma relação até muito positiva com a Receita, né? Então, essa foi e na Raizen eu tive um contato muito assim
superficial com a Receita, recente, e também foi muito bom. Agora, eu não sei, talvez se eu trabalhasse numa empresa que tivesse, de repente, na área de construção, não sei, que tivesse mais, com mais visibilidade nessa questão da Lava Jato, não sei se isso seria diferente. Não sei se isso vai piorar no futuro, mas eu confesso que eu não sinto ainda nenhuma diferença no meu dia a dia. E, indo além do que você perguntou, eu não sei também, isso é uma questão que talvez vocês tenham alguma opinião, eu não tenho, se somos nós, profissionais de relações governamentais, que devemos liderar esse relacionamento dentro das empresas. Eu não sei. Não sei se... Relacionamento com agências? Não. Com o Ministério Público. Ministério Público. E com esses órgãos, enfim, que normalmente não são parte do nosso dia a dia, né? Uhum. Eu não sei. Eu já tive jurídico interno, fui jurídico interno da Ambev, e nesse contexto a gente tratava mais até com o Ministério Público do Trabalho, e era diferente. Então, existia um relacionamento que ficava mais próximo do jurídico mesmo, do que propriamente do profissional de relações governamentais. Agora, nas agências reguladoras, falando da área regulatória, eu trabalhei muito com a Anvisa, e aí eu acho que ficava a cargo mesmo do profissional de relações governamentais. Agora, com o Ministério Público, eu concordo que é menor a interlocução, que pelo menos é o que a gente vê hoje. Mas tem, eles recebem normalmente, se você solicitar uma audiência, se tiver alguma coisa, Polícia Federal, contexto de segurança bancária, por exemplo, se quiser falar alguma coisa com a polícia local, eles recebem. Eu tive, na Contax mesmo, eu tinha algumas reuniões com o batalhão da Polícia Militar, porque precisava do entorno, ele estava tendo muito assalto, então, bem pontual, a gente fazia a interlocução e sem problemas, recebia, e não era crítico, era difícil como todos os outros, né? Mas acho que uma noção assim, o Poder Executivo em geral, né, separando ali, ele é mais difícil um pouco de lidar do que o Legislativo. Então, se fosse ver dos dois, o Legislativo ainda é difícil, ainda mais os estados e municípios, não tem a cultura de te receber, de ver que você vai fazer interlocução, mas o Executivo é um pouquinho mais difícil. Ou ele te recebe, ele, né, facilita, ou então é aquela coisa de... Não, só ia acrescentar, concordando com você, Paulo, eu acho que é muito... a relação com as agências reguladoras, propriamente, ela varia muito de agência para agência, né? Então, é difícil, não existe um padrão de comportamento, né? Varia muito com o governo do momento, né? A gente sabe que as agências, praticamente todas as agências, todos os diretores de agências são nomeados políticos, né? Nem que ele não tenha um passado, alguma filiação, alguma coisa do gênero, mas sempre tem um partido político que apoia aquele nome e tal. Então, eu acho que depende muito. Eu talvez, por exemplo, eu tenho me relacionado agora bastante com a ANP. Eu tenho reparado uma ligeira melhora. Então, tomara que isso aconteça mais e que a gente consiga ter indicações mais técnicas, de verdade, né? Porque às vezes o técnico também é muito ideológico, né? Então, às vezes não adianta muito. Mas eu acho que varia muito de agência para agência, realmente. E do momento da agência, né? Tem épocas que a Anvisa vai ser mais difícil conversar. Eu não sei se Kelly, que interage bastante com a Anvisa, se melhorou. Mas, enfim, eu acho que depende muito, realmente. A gente tem uma pergunta aqui do senhor, por favor. Boa tarde. Meu nome é Flávio Schmidt e eu gostaria de aproveitar até que vocês falaram sobre as atribuições do novo profissional de relações governamentais. Eu já estava mesmo querendo fazer uma pergunta a respeito disso, né? Eu atuo na área de relações públicas e governamentais há muito tempo, desde 1985. E, nesse período, eu enfrentei muitos desafios, né? Não da prática, da mecânica do relacionamento com os governos, de modo geral, mas de harmonizar a expectativa, tanto de um lado quanto de outro, né? E eu não sei qual seria mais difícil, fazer os empresários compreender essa situação ou os políticos, as autoridades e tudo mais. Mas esse é um aspecto que eu queria introduzir aqui para a gente avaliar, tá? E ao longo desse período, eu tive que orientar minha carreira para avançar nesse sentido, né? De como é que eu faria para harmonizar isso. Então, desenvolver uma consciência
empresarial a respeito da importância do relacionamento deles com os níveis governamentais, porque até pouco tempo nós sabemos os empresários até se recusavam a falar com governos e tudo mais, né? E vice-versa, né? E com o relacionamento com as autoridades eu descobri que eles tinham uma carência enorme de informação da sociedade para poder tramitar as coisas ou aprovar, desenvolver projetos. Então acabei entrando na linha de treinamento tanto de um lado quanto de outro, tá certo? No sentido até de preparar para a audiência e essas coisas tais. Então, a minha questão é, até que ponto o novo profissional de relações governamentais teria essa atribuição de harmonizar essas expectativas? Seria o papel dele, inclusive. Não sei, eu estou avaliando essa questão, né? Porque, senão, ele próprio não conseguirá ir adiante com as propostas ou as proposições que ele está impondo, não é? Porque nós estamos vendo no episódio da Lava Jato questões de empresas que extrapolaram, né, e que não são essas grandes que estão aí na mídia, outras menores que extrapolaram, achando que podiam fazer, e outras que nem começaram a fazer. Então, há uma necessidade de reposicionamento dessa situação. E aí a pergunta é, seria o papel do profissional de relações governamentais entrar nessa área para também harmonizar as expectativas, ou é de outro profissional? Eu acho que até fala um pouco com o que a Kelly comentou aqui, da gente demonstrar a necessidade. Eu acho que está no nosso papel, sim. Eu faço esse trabalho diariamente, eu busco conversar com as pessoas, eu estou, né, no Instituto, a gente está aqui como Instituto de Relações Governamentais fomentando como deve ser o profissional de relações governamentais. Então, a gente, imagino que seja nós mesmos que temos que gerenciar as expectativas. A empresa... Conversar, não, olha, no federal tem um projeto de lei aqui, mas ele vai demorar, então calma. Então, sim, acho que faz parte do nosso trabalho. Flávio. Então, Flávio, não, eu acho que sim, sem dúvida, concordo com a Juliana, concordo com você. Eu acho que é o nosso papel. Eu acho que, inclusive, o bom relações governamentais é o sujeito que sabe se colocar na posição do governo também, né? Porque se você vai lá só olhar para o teu interesse, obviamente você está representando algum interesse, né? Agora, você tem que se colocar na posição dele, né? Acho que isso que faz dele um bom negociador, um bom articulador. É entender também, e isso eu não sei quantas pessoas aqui que trabalham em multinacional. Eu acho que é um desafio grande explicar isso para as pessoas que vêm de fora, né? Como é que funciona. Eles já têm um preconceito com o Brasil natural, que acham que o Brasil... Enfim, a gente também não tem ajudado muito, mas... Eles acham... a gente que eu digo o Brasil, né? O país, né? Mas eles acham que aqui... eles fazem coisas lá fora que aqui eles não querem fazer, né? Na área de relações governamentais mesmo. Então, aqui eles impõem uma série de limites exagerados, às vezes, dificultando a nossa atuação. Mas eu acho que sim, eu acho que é nosso papel, primeiro, acalmar esse cliente externo, né? E sim harmonizar o que você está pedindo com os interesses também do governo e com a realidade do governo, né? Não adianta você chegar essa semana lá no governo do Estado do Rio e pedir uma desoneração de... né? Você vai só queimar o seu filme, porque realmente não tem o menor clima para isso, né? Então, eu acho que é sim um papel importante. Voltando um pouco na experiência dos Jogos, a gente fazia muito isso, porque o Comitê Olímpico Internacional, como a FIFA e todas essas entidades internacionais, eles têm uma visão muito cartesiana, muito europeia do negócio, né? Então, a gente tinha que explicar, olha, aqui no Brasil vai ser um pouco diferente, não é que o seu modelo seja melhor. Por exemplo, eles queriam que a prefeitura assinasse no revezamento da tocha um contrato que, se eles atrasassem 1 minuto, eles iam perder a titularidade do município para o COI, quase assim, sabe? Então, a gente ia processar o município. Você está indo lá praticamente pedir um favor para o município e você quer que ele seja multado se ele não cumprir as exigências que você está estabelecendo, qual vai ser o interesse dele nisso aqui, né? Então, eu acho que é fundamental essa questão. E uma outra coisa, ainda na sua pergunta, eu acho que falta muito empatia realmente entre o empresário e o governo, né? O governo acha o empresário as piores coisas do empresário e o empresário acha as piores coisas do governo, né? Então, no Congresso, no Legislativo, isso é muito comum, né?
Lá você fala, a empresa deu lucro, aí parece que a empresa está errada, né? Assim, pô, essa empresa deu não sei quantos lucros. Pô, não é possível. Então, como é que a gente faz para diminuir o lucro dessa empresa? Porque está muito errado isso, né? Aproveitando isso, você acha que, você também, Juliana, você acha que nosso trabalho tem que ter sempre por trás um propósito social, uma causa social? Porque nós estamos falando em política pública. Sempre é difícil, né? Mas acho que tem que ter. Eu acho que você Tem sempre que é junta, possível. né? Você traduz o contexto econômico num contexto sociopolítico. Acho que você consegue, né, montar ali um discurso, e que pode até ser econômico, mas ele tem sempre um contexto social por trás. Dá para puxar muito isso. Eu acho importante. E, por exemplo, na relação com os estados e com municípios, a relação é muito mais objetiva, né? Porque no âmbito federal, os direitos, os interesses são muito mais difusos. Nos municípios e no estado, o sujeito quer saber assim, tá, mas e aí? O que a Raizen está trazendo aqui de benefício? Quanto você está pagando de imposto? Porque fora isso eu não vou nem te receber, né? Não tenho interesse em te receber. No governo federal, né, você consegue ser recebido, você consegue levar o teu pleito, ainda que não exista um benefício direto para o governo federal, mas, né, é diferente. Então, nos estados e no municípios, a relação é muito mais objetiva, né? Então, ainda mais importante ainda que você tenha um propósito social ou um benefício direto para aquele ente com quem você está negociando, né? Que você monte, pelo menos, o argumento dentro, né, do contexto empacota. econômico. Empacota. A gente está chegando perto aqui do fim, mas vamos lá dar a palavra para o pessoal da lei, por favor. Meu nome é Germano. Eu, antes de ser advogado, eu primeiro fui engenheiro civil e trabalhei muito no saneamento básico. Anos 80, anos 90, acho que você não estava no ramo ainda. E participei de muitas entidades, presidi, inclusive, uma entidade representativa do saneamento básico. Mas hoje a minha atuação na área jurídica tem um forte viés na questão imobiliária, loteamentos também, e onde a gente encontra o Ministério Público e o aspecto do Ministério Público, o poder do Ministério Público é muito grande. Tem uma cidade aqui, no Circuito das Águas aqui de São Paulo, que mesmo com toda a aprovação do loteamento, e que, para quem é do ramo, sabe que não é fácil, primeiro se aprova na prefeitura, depois vai no GRAPROAB, depois que aprova de novo, você registra no cartório, e com tudo isso, o promotor ingressou com uma ação civil pública e parou o loteamento. Mas eu resido numa cidade que é uma das cidades mais problemáticas em matéria de Ministério Público do Brasil, eu não tenho a menor dúvida disso. Chama-se Campinas. Porque Campinas teve um grande escândalo em 2011, acho que o Brasil inteiro ficou sabendo, prefeito cassado, inclusive está de novo agora na questão do mensalão, apareceu mais uma coisinha ligada a Campinas. E o Ministério Público passou a tutelar prefeitura e Câmara de Vereadores. Quando eu digo tutelar, é tutelar mesmo. Do vereador te ligar e falar, olha, eu não posso levar essa proposta porque o Ministério Público vem para cima de mim. Tutelar no sentido que eu, como advogado, defendo um vereador numa ação de improbidade administrativa que é movida contra 35 vereadores, se não me engano. Tá? Por causa de uma questão de cargos, uma interpretação que eles têm lá. Então, o problema que eu vejo no Ministério Público é que, e é o sentido que eu queria fazer a pergunta, é que ele hoje tutela o legislativo. Ele quer mandar no legislativo. Então, para quem vai fazer relação governamental com o objetivo de aprovar alguma coisa, né, um projeto de lei, seja o que for, no meu modestíssimo ponto de vista, e acho que não é só a experiência de Campinas, tem que colocar o risco Ministério Público muito grande. Inclusive, no Secov tem um promotor que não está mais em Campinas, que eu esqueço o nome dele, que era promotor do meio ambiente. No Secov tinha, quando falava assim, Campinas tem o risco fulano, que era o promotor que conseguia acabar com qualquer projeto, com qualquer coisa ligada à questão imobiliária. Essa é a minha contribuição. Obrigado. Por favor, claro, por favor. Obrigada. Meu nome é Ana Maria Carneiro, eu sou da Singenta,
E sobre o mesmo tema que o colega comentou, na verdade, eu concordo que até pouco tempo atrás o profissional de relações governamentais não tinha essa interação com o Ministério Público, né? E até quando eu entrei, eu estou na Singenta há 4 anos, quando eu entrei, a gente começou um trabalho, começou a pensar como a gente faria esse acesso ao Ministério Público. E, no primeiro momento, a gente chamou o departamento jurídico para estar junto conosco. Então, a nossa consultoria nos ajudou, fizemos um trabalho de mapeamento de ministérios públicos estaduais em alguns estados específicos, onde a Singenta tinha maiores demandas. Mas, na verdade, a gente vem notando que o Ministério Público, de fato, está ficando cada vez mais vocal e cada vez se envolvendo mais, não só em questões de legislativo, mas de executivo também. E estaduais, especificamente. Federal também, né? Na Anvisa, a gente falou do relacionamento com a Anvisa. A Anvisa constantemente está pressionada pelo Ministério Público, inclusive a entregar trabalhos num tempo menor do que a equipe técnica tem capacidade, porque o Ministério Público pressiona. Então, só contribuindo, acho que talvez, considerando até a análise de todos aqui, quer dizer, que o Ministério Público talvez não seja um ente tão importante, eu acho que o IRELGOV podia pensar numa forma da gente debater esse tema, até para melhorar esse relacionamento com o Ministério Público. A gente, no nosso setor, no nosso sindicato de defensivos, que é o Sindiveg, a gente está começando a discutir especificamente uma forma de tratar com o Ministério Público e de levar as informações que, muitas vezes, eles não têm. Eles desconhecem o setor e acabam fazendo certos tipos de pressão sem ter um mínimo de conhecimento técnico sobre o que estão querendo influenciar, né? Então, a gente vem fazendo esse trabalho, mas eu acho que é um tema importante para o IRELGOV começar a discutir também. Por favor, vamos complementar. Não, assunto importante. Meu nome é André Aprígio, eu sou cientista político, então aqui eu estou como pessoa física e não representando a empresa para a qual eu trabalho. Eu acho que, o meu entendimento é que, na realidade, são duas faces na mesma moeda. O Ministério Público, eu entendo, salvo o melhor juízo, que essa é a função dele, feliz ou infelizmente, né? Localmente, regionalmente, nível federal. A gente, cada vez mais, e isso é um caminho que não tem volta, a gente vai ter Ministério Público mais forte, mais atuante, mais fiscalizador. O problema que eu vejo é quando o Ministério Público, instituição, é atuante no que a gente falou aqui, o que vocês já começaram a falar no início do evento, o caráter personalístico. Quando o Ministério Público assume um sobrenome. E isso a gente vê em vários estados. Eu sou natural de Maceió, Alagoas, não é um estado fácil. Já passei por outros estados do Nordeste, Rio de Janeiro, agora é São Paulo. Por outro lado, justamente por essa vivência em diversos estados, morando, a gente também vê Ministério Público atuante em favor do setor da sociedade. Ou seja, a gente teve um caso famoso em Olinda, que o prefeito, em um determinado momento, mandou tirar todas as antenas de telefonia celular do alto lá da Sé de Olinda. E isso impactou a população toda, né? Óbvio, há um problema urbanístico, há um problema de tombamento histórico, mas foi o Ministério Público, e é por isso que eu digo que são dois lados da moeda, o Ministério Público foi quem passou a ser o ator principal na negociação, entendeu quais eram os problemas daquela situação específica e determinou, com um termo de ajustamento de conduta, com o Legislativo e o Executivo Municipal, que as antenas fossem retomadas, porque é um interesse público, e foi o Ministério Público o salvador da situação. Então, é muito difícil a gente dizer que o problema é o Ministério Público, é o Judiciário, é isso ou aquilo, quando, na realidade, cada caso é um caso, e desde que a gente não traga o seu sobrenome para a instituição. Ao mesmo tempo, o papel no meu entendimento, o papel do profissional de relações governamentais com o Ministério Público, ele tem que ser secundário. Ele tem que ser um apoio, no meu entendimento, à área jurídica. Óbvio que é o profissional de relações governamentais que, em determinado momento, numa audiência pública ou numa CPI, é ele quem vai falar. Então, ele é secundário em alguns momentos, ator principal em outros, mas para garantir que o discurso seja uníssono, porque, senão, o legal vai conversar com o promotor, com o juiz de determinado assunto, relações governamentais não sabe, vai na audiência pública e fala outra coisa. Então,
esse é o meu entendimento, a minha contribuição. Não, Eu perfeito. vou pedir Aqui para você me eu- representar nessa resposta, Não, viu, eu- Paulo? a minha- Como advogado. Então, a minha saída honrosa aqui vai ser, eu vou falar como Instituto de Relações Governamentais, não vou falar como advogado, não. Eu concordo plenamente. Eu acho que, né, Kelly, a gente pode até pensar em fazer um evento com o Ministério Público. Eu acho que isso é uma... se eles aceitarem, não, mas eu acho que é importante, né? A gente provocar isso, eu acho uma ideia ótima. Concordo com você. Tem um outro ator que talvez a gente também tenha que trazer para a mesa, que é o Tribunal de Contas. Né? Então, relações governamentais a gente vai ampliando. Né? Vai ampliando. A gente sabe que às vezes a gente foca, né, às vezes é Poder Executivo, no Legislativo, mas tem esses outros atores. Né? Ministério Público, a gente tem o Tribunal de Contas, agora que tem uma atuação muito forte. A gente tem o Ministério da Transparência, a antiga CGU. Quer dizer, a gente tem vários atores que a gente vai ter que trazer para esse diálogo. Concordo plenamente. Eu acho que aí é um papel nosso do Instituto ir atrás disso. Eu acho que tem mais uma pergunta lá atrás, por favor. Boa tarde, meu nome é Jean. A gente teve o exemplo do Uber aqui na cidade de São Paulo ano passado, que é onde foi um tema que foi decidido na esfera municipal e acabou tendo tanta polêmica, chegou a ter até casos de violência. Como que, não sei se vocês já tiveram algum caso assim, ou qual é a orientação de lidar com isso? Em caso de violência, quando o debate sai da Câmara e começa a tomar rede social, rua... Não, bom, assim, para você ter uma ideia, tem 2 municípios no Brasil que estão acima de 200 mil habitantes, que é a nossa linha de corte. A gente não atua porque a gente já teve ameaça de morte, de que não volte aqui porque eu não vou te dar informação, então vai embora. Então, sim, já teve. A gente já presenciou esse tipo de coisa. Mas eu não sei, a sua pergunta seria exatamente em que sentido? Como evitar? Como que vocês lidam com isso? Como evitar? Como promover o debate, tentar influenciar? A gente sempre tenta ir pela comunicação. Você vai comunicar, você vai levar, mas eu já vi casos de deputado se exalta. Isso acontece no dia a dia. E a melhor forma é você... A minha estratégia, normalmente, você recua um pouco, observa, espera, vai por outro caminho, vamos ver. Né? Porque isso realmente toma proporções que a gente não sabe. A gente passou já por situações, porque você nem imagina, como assim? Não volte mais aqui. Então... Esse tipo de pressão, né, de lobby, é o lobby, na minha opinião, mais rasteiro e vai ser cada vez mais... Quer dizer, não sei se eu posso dizer isso, mas assim, eu não sei se isso vai durar muito tempo, porque isso não dá certo. Não dá. No final das contas, não dá certo. Você ir lá gritar na Câmara, fazer escândalo. Então, eu não sei. Eu acho que, assim, na minha opinião, isso não afeta a gente. Eu acho que a gente vai trabalhar com a estratégia, considerar esse elemento. Isso. Né? E vai por outro caminho. E você vai, por meio de alguma estratégia que você vai, né, pensar, discutir, desviar disso aí e até usar isso a seu favor. Né? Porque eu acho que isso aí é uma coisa que, no fundo, ninguém gosta. Né? As pessoas que sofrem essa pressão e acabam cedem, mas elas não estão de acordo com esse tipo de pressão. Ninguém quer ser coagido, né? Ainda mais fisicamente. Né? Então, eu acho que, assim, tomara que os nossos adversários continuem usando essa estratégia, porque eu acho ela péssima. Né? O próprio Uber diz, às vezes você vai lá até com os taxistas aqui de São Paulo, talvez tenha sido a melhor propaganda possível para o Uber, foi o que eles fizeram aqui em São Paulo. Né? Usa ao favor. Né? Só contribuir, porque o ano passado, quando teve a paralisação dos taxistas lá em Brasília, eu estava justamente com um amigo nosso, um colega nosso, que saiu, mas estava no Uber naquela época, e ali toda a esplanada estava tomada pelos taxistas, fazendo protesto, porque provavelmente ia para a pauta aquele dia, a votação. E ele lá dentro, os taxistas querendo pegar ele, porque descobriram que era ele o Helgov da Uber. E aí ele ficou andando dentro da Câmara, e foi muito engraçado, porque para mim era engraçado, né? Mas ele até se divertiu no final, porque toda a segurança da Câmara ficou com ele, protegendo, né, a integridade física dele. E depois ele falou, nossa, nunca me senti tão importante, né? E aí é isso que o Paulo falou, acabou revertendo, porque no final ali os deputados acabaram ficando mais favoráveis, até por emoção e não em razão, porque eles acabaram meio que perdendo o argumento, porque foram na força, na violência, queriam bater nele. Porque quando ele chegou ali na chapelaria e já sabiam que era ele, já queriam partir para pegar ele e bater nele, como se fosse ele responsável pelo Uber, né? Então foi engraçado. Agora, um pessoal que eu lembrei nesse caso todo, eu tive uma vez num estado
longe daqui, não vou falar o nome para não comprometer, mas eu tinha 2 audiências marcadas com 2 vereadores e eram de partidos totalmente opostos. E eu fui primeiro, e aí aquela coisa de Alagoas, não era Alagoas, mas era a família que dominava o município. E aí tive a audiência de manhã, fui super bem recebida, né? Teve lá a reunião, e logo depois do almoço eu tinha audiência com a oposição. E aí, quando eu estava saindo do gabinete desse da manhã, aí a chefe de gabinete, mas para onde você vai agora? Eu não queria falar, né? Eu não vou falar, porque eu vou lá na oposição. E ela, não, mas o motorista leva você, porque aqui o táxi é difícil. Município, né? Eu falei, não, mas eu vou esperar, não tem problema, eu espero, dá tempo. Não, o motorista, a gente faz questão, o motorista vai levar você. Eu falei, cara, agora eu tenho que falar para onde eu vou. Finge que vai para outro lugar. E ele acabou me levando, não teve como. Eu falei, bom, também a cidade é pequena, eles vão saber de qualquer jeito, né? A ingenuidade minha, porque eles já sabiam. E aí eu cheguei lá para a reunião e o gabinete estava fechado. Eu falei, não é possível, está tudo marcado, já tinha confirmado. E o gabinete fechado. E aí eu perguntei para o pessoal, e aí os que ficam das salas do lado, ninguém sabe, mas deu 1 hora atrás, eles fecharam tudo e saíram e falaram que não voltavam mais hoje, não. Então, para vocês verem assim, como que foi a imposição de não, você não vai receber. Né? Então, assim, nitidamente, eles impediram a oposição de me receber. E porque você vê que ali né, existia alguém mandando na cidade. E aí foi o que a Ju falou, o que eu vou fazer? Desculpa, vou embora, vou voltar para São Paulo. Tem o que eu vou fazer? Eu vou chutar a porta, eu vou atrás de onde está. Porque eles fizeram o gabinete fechar. Confusão não tinha que você ninguém causou da aqui. gabinete. Pois é. Causando. Como tinha um outro caso engraçado, que tinha um deputado que me recebeu uma vez, nunca mais recebeu, porque a esposa trabalhava junto e ela morria de ciúme, então não podia receber. Ela ficava na janela esperando e não podia. Mas é o conceito provinciano, é o que eu digo. Mas tem um ponto exato. que você levantou, e acho que, infelizmente, o nosso tempo acabou, mas a gente pode, e acho que deve endereçar, até o Manuel, ele trata muito desse assunto, que é a influência das redes sociais. Isso é algo que é novo para todo mundo, mesmo para quem utiliza muito as redes sociais. Assim, a influência disso hoje em dia, em certa medida, às vezes você não tem controle nenhum de onde pode ir, você pode destruir reputação, marcas, enfim. É um novo, acho que a gente, como Instituto de Relações Governamentais, a gente também tem que ficar atento a isso. Esse ponto eu acho importante, né? E aí vai muito naquilo que você falou de tecnologia, né, Paulo? Não, engraçado que semana passada eu tive uma reunião e o parlamentar reclamou isso para mim. Ele falou, olha, vocês da indústria, olha só o que está acontecendo comigo. Eu fui votar com vocês aqui, esse negócio da terceirização, aí estão infernizando a minha rede social aqui na minha cidade e tal. Ele estava reclamando, dizendo que a indústria tinha que se organizar para montar uma estratégia de defesa desses temas que são importantes para a indústria, falando de uma maneira bem geral, né? Mas porque a gente vai lá e isso acontece realmente. A gente aprova o que interessa e a gente vai embora, né? E ele falou, tá aqui, eu estou nessa situação agora. Eu votei, mas votei não que ninguém me pediu, porque eu achava que era o correto, mas agora eu estou sendo bombardeado na minha cidade pela rede social, né? É isso, gente. Tem mais, acho que a discussão foi muito rica. Paulo, obrigado. Juliana, muito obrigado. O IRELGOV agradece a presença de todos vocês. É uma discussão longa. A gente precisa trazer mais atores, a gente precisa continuar nesse diálogo com a sociedade. Esse é o nosso papel, e é isso que a gente quer. Agradeço mais uma vez a presença de todos em nome do Instituto de Relações Governamentais. Façam parte, venham conhecer. Vai ser um prazer tê-los conosco. Obrigado e boa noite.